Leitura do Princípio Divino. Capítulo 2. A queda humana. Parte 3. Levanta-se agora a questão sobre o fato do ser espiritual simbolizado pela serpente existir antes da criação do universo ou ter sido criado como parte do universo. Se tal ser já existia antes da criação do universo e tinha um propósito contrário ao de Deus, o conflito entre o bem e o mal no universo seria inevitável e eterno. Neste caso, a providência divina da restauração seria em vão. Mais ainda, o monoteísmo que aponta Deus como o único criador do universo não teria qualquer fundamento. Resta-nos a hipótese do ser espiritual representado pela serpente ter sido originalmente criado com uma finalidade boa, mas que posteriormente caiu e se tornou Satanás. Que espécie de ser espiritual na criação de Deus podia ter conversado com as pessoas, compreendido a vontade de Deus e vivido no céu? Que espécie de ser podia transcender o tempo e o espaço para dominar a alma humana, mesmo depois de ter caído, degradado e se tornado um ser maligno? Não existem outros seres dotados com estas características senão os anjos. O versículo: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cidades da escuridão, ficando reservado para o juízo, apoia a ideia de que a serpente que tentou os seres humanos e pecou é um anjo. A serpente possui uma língua bifurcada. Isto representa alguém que diz coisas contraditórias com a língua e vive uma vida dupla com o coração. A serpente enrola o seu corpo em volta da presa antes de devorá-la. Uma metáfora para alguém que engana os outros para o seu próprio benefício. Por estas razões, a Bíblia compara o anjo que tentou os seres humanos a uma serpente. A queda do anjo e a queda dos seres humanos. Ficou claro que a serpente que levou os seres humanos a caírem era um anjo, e que este se tornou Satanás quando pecou e caiu. Vejamos agora qual o tipo de pecado que os anjos e os seres humanos cometeram. O crime do anjo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Desta passagem, podemos deduzir que o anjo caiu como resultado de um relacionamento sexual ilícito. A fornicação é um crime que não pode ser cometido sozinho. Com quem o anjo teria cometido o ato sexual ilícito no Jardim do Éden? Para desvendar este mistério, examinemos que tipo de pecado cometeram os seres humanos. O crime dos seres humanos. Lemos que antes de caírem, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. No entanto, depois da queda, eles sentiram vergonha de sua nudez e fizeram aventais com folhas de figueira para cobrir suas partes inferiores. Se eles tivessem cometido um crime por terem comido um fruto literal de uma árvore denominada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, certamente teriam coberto as mãos e a boca. Faz parte da natureza humana encobrir os próprios erros. Deste modo, o ato de cobrir suas partes inferiores mostra que estas partes, e não a boca, foram a origem de sua vergonha. Em Jó 31:33 está escrito: Se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Adão cobriu suas partes inferiores. As partes sexuais de Adão e Eva foram a origem de sua vergonha, porque foram os instrumentos de seu ato pecaminoso. No mundo anterior à queda humana, que ato alguém estaria disposto a cometer, sabendo que com isso arriscaria a própria vida? Não poderia ser outro senão o ato do amor. A finalidade da criação de Deus, descrita nas bênçãos, sede fecundos, multiplicai-vos, só pode ser realizada através do ato de amor. Assim, do ponto de vista da finalidade da criação de Deus, o amor devia ser o ato mais precioso e sagrado de todos. Como o ato sexual foi a verdadeira causa da queda,
Muitas vezes as pessoas veem o sexo com vergonha e até menosprezo. Concluímos assim que os seres humanos caíram através de um ato sexual ilícito. O ato sexual ilícito entre o anjo e os seres humanos. Até agora explicamos que um anjo seduziu os seres humanos a cair e que tanto o anjo quanto os seres humanos caíram devido a um ato de amor sexual ilícito. Os seres humanos e os anjos são os únicos seres espirituais no universo capazes de ter relacionamentos amorosos. Podemos deduzir que o relacionamento sexual ilícito deve ter envolvido o anjo e os seres humanos. Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma vez que o diabo é identificado como Satanás, podemos afirmar que os seres humanos são descendentes de Satanás, a antiga serpente que tentou os seres humanos. Quais foram as circunstâncias que levaram a humanidade a tornarem-se os descendentes do anjo decaído Satanás? Houve um relacionamento sexual ilícito entre o anjo e os primeiros seres humanos, e como fruto desse relacionamento, toda a humanidade passou a pertencer à linhagem de Satanás. Quando São Paulo escreveu: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele estava reconhecendo que nós, pessoas decaídas, provimos da linhagem de Satanás e não da linhagem de Deus. João Batista admoestou o povo, chamando-os de raça de víboras, isto é, filhos de Satanás. Jesus dirigiu-se aos escribas e fariseus, dizendo: Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Estes versículos afirmam que nós somos descendentes de um relacionamento sexual ilícito envolvendo o anjo e os nossos primeiros antepassados. Este fato jaz no âmago da queda humana. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dito anteriormente que a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava Eva. O que significa o fruto desta árvore? Significa o amor de Eva. Tal como uma árvore se multiplica através de seus frutos, Eva deveria dar à luz filhos bondosos através de seu amor centralizado em Deus. Em vez disso, ela deu à luz filhos maus através de seu amor satânico. Eva estava em um estado de imaturidade. Só devia atingir a perfeição, a maturidade plena, depois de passar por um período de crescimento. Por isso ela podia dar à luz bons ou maus frutos através de seu amor. É por este motivo que o amor de Eva é simbolizado pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva é simbolizada pela árvore. Qual foi o significado do ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando comemos algo, tornamo-lo parte de nós próprios. Eva devia ter comido do fruto da bondade, através da consumação de seu amor centralizado em Deus. Neste sentido, ela teria recebido a essência divina de Deus e multiplicado uma boa linhagem. Porém, ela comeu do fruto do mal ao consumar seu ato de amor mal centralizado em Satanás. Assim, ela recebeu a essência de sua natureza má e multiplicou uma linhagem má, da qual descendeu a nossa linhagem pecadora. Com efeito, o ato de Eva comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal denota que ela consumou um relacionamento amoroso satânico com o anjo, o qual a ligou por laços de sangue com ele. Deus amaldiçoou o anjo decaído, dizendo: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A expressão sobre o teu ventre andarás significa que o anjo se tornaria um ser miserável, incapaz de funcionar corretamente, ou de realizar
seu trabalho original. Pó comerás significa que o anjo foi precipitado na terra, ficando privado dos elementos de vida de Deus. Em vez disso, ele tinha que subsistir a partir de elementos malignos tomados do mundo pecaminoso. A raiz do pecado. Pelo esclarecimento anterior da Bíblia, aprendemos que a raiz do pecado não foi o ato dos primeiros antepassados terem comido um fruto, mas sim que tiveram um relacionamento sexual ilícito com um anjo, simbolizado pela serpente. Consequentemente, eles não puderam multiplicar a linhagem boa de Deus. Pelo contrário, multiplicaram a linhagem má de Satanás. Existem muitas evidências que nos ajudam a reconhecer que a raiz do pecado humano brotou da imoralidade sexual. Sabemos que o pecado original tem sido perpetuado hereditariamente de geração a geração. Isto porque a raiz do pecado foi consolidada através de um relacionamento sexual que prende uma pessoa a outra por laços de sangue. Além disso, todas as religiões que enfatizam a necessidade de expiar o pecado consideram a fornicação como um pecado mortal. E ensinam as virtudes da castidade e da abstinência a fim de refrear a fornicação. Isto é um indicativo de que a raiz do pecado se encontra nos desejos lascivos. Os israelitas realizavam o ritual da circuncisão como uma condição para a santificação. Eles se qualificavam como povo escolhido de Deus através da purificação pelo derramamento do sangue, uma vez que a raiz do pecado reside no fato de termos recebido sangue contaminado em nosso ser através de um ato imoral. A promiscuidade sexual tem sido a causa principal da ruína de muitos heróis, patriotas e nações. Mesmo entre as pessoas mais notáveis, a raiz do pecado, o desejo sexual ilícito, está constantemente ativo em suas almas, por vezes sem estarem conscientes disso. Talvez possamos erradicar todas as outras maldades, estabelecendo códigos morais através da religião, implementando cuidadosamente vários programas educacionais e reformando o sistema socioeconômico que alimenta o crime. Mas ninguém pode impedir a praga da promiscuidade sexual, que tem se tornado cada vez mais dominante, à medida que o progresso da civilização torna os estilos de vida mais confortáveis e ociosos. Portanto, a esperança de um mundo ideal será um sonho vazio enquanto a origem de todos estes males não tiver sido erradicada. Cristo, em sua segunda vinda, deverá ser capaz de resolver este problema de uma vez por todas. Bom, esta foi a leitura de hoje. O que vocês acharam? Acharam interessante? Curioso? Então deixe aqui nos comentários a sua opinião. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e não se esqueça, se inscreva nos nossos canais Leitura do Princípio e também Suntai Estudando o Princípio. Até o próximo vídeo, espero que vocês gostem da leitura.